E em alguns casos eu consigo identificar essa lesão ao mínimo vital, um comprometimento do patrimônio de 80% ou 90% de boa fé. Veja, toda vez que se fala em contrato de negociação, a minha ideia, tenho certeza que o Dr. Roque também imagina da mesma maneira, se fala em boa fé. O sujeito que já desde o primeiro momento vai animado pelo dolo, vai animado pela má fé, ele não merece a proteção jurídica. Ele perde a probidade. Ele perde a probidade. Que é um princípio. Agora, para continuar então, escapou novamente uma questão muito quase que consumerista aí. Mas e no mundo negocial? A pequena empresa versus o grande banco. Aquela pequena empresa, ele é empresário. Ele emprega gente, ele não emprega, ele tem a assunção de risco típico de empresa. Como é que fica? Será que essa intervenção também vai a essa raia ou não? Roque e você, eu só estou uma ideia só, porque a gente é muito assim, numa situação limite, tudo fica muito simples. Eu dou um direito penal, é muito simples, o sujeito é desesperado para furtar pão. Hoje já furta carro e também dá quase como um furto famélico aí, um furto de carro. Eu não sei onde vai parar, mas enfim, a posição minha, desculpem os colegas da área criminal aí, estou um pouco ansioso esses dias. Mas voltando à questão agora. Quando não esbarrar nessa questão do pobre coitado, não tem alimento para alimentar os filhos, não tem dinheiro para alimentar os filhos. Quando for a empresa, a média empresa versus o mega banco, como é que ficamos? Bom, eu diante de uma situação dessa, o juiz deve ter o máximo cuidado em resolver essa questão. Todavia, como foi lembrado aqui pelo Alexandre, ele não pode deixar de verificar a boa-fé e a probidade quando esse contrato foi concluído, quando eles assinaram lá. Se houver, naquele processo, elementos seguros para que o juiz verifique que não foi obedecido por parte do pequeno empresário essa postura de boa-fé, o juiz, ao meu ver, não pode dar razão para ele. Mesmo que isso vale custar um problema social muito grave, a ponto de fechar a empresa, de demitir os funcionários, porque também a questão da segurança jurídica não pode ser deixada de lado. Nós temos que respeitar isto, né? Até a propósito disso, é importante essa colocação aqui do Jefferson Ramos, que ele fala assim, ó, tendo em vista a súmula 379 do STJ, pode-se falar em limitação pelo juiz dos juros remuneratórios, fixando esse em uma taxa menor que a de mercado em face da hipossuficiência do correntista, aí, ao meu ver, o juiz não pode ir abaixo dessa média de mercado, porque a gente aprende nos bancos escolares, das faculdades, que o padrão de avaliação do juiz de um caso concreto é pelo homem médio, pela posição média. Se eu tenho, no caso aqui da pergunta, se eu tenho taxas de mercado que regulam aquela atividade bancária ou aquele tipo de contrato, eu não posso ir abaixo, eu tenho que ficar nessa média, porque senão eu estarei prejudicando o outro lado. O que você acha, Alexandre? Concordo inteiramente. O Brandão pergunta a respeito de uma pequena empresa ou de uma média empresa e um banco. Brandão, o problema ele caminha, não me parece por aí, mas também pelo cumprimento de dois deveres / princípios. O dever de transparência e o dever de informação, que deve ser prestado a respeito das taxas, do contrato, da quantia, do prazo. Então, é evidente que no caso concreto, se eu trato como empresário, a minha forma ou o meu dever de diligência, ele é menor do que o dever de diligência que eu devo tratar com uma pessoa humilde. Dito de outra forma, um juiz, quando se refere a um advogado, exemplo, ele pressupõe um conhecimento mínimo, ou pelo menos aquele conhecimento de um bacharelado de lado a lado, portanto, o dever de diligência dele, dois advogados entre si, imagine, fica mais fácil, menor do que com uma parte, com um hipossuficiente. A análise do caso concreto é inevitável. O juiz não pode criar um contrato, alterar um contrato, sob pena de acabar com o contrato. Mas me parece, então, só para falar, que essa questão de, mesmo a hipossuficiência, é de ser vista relativamente à situação concreta. Nós vamos poder ter uma pequena empresa, sem crédito nenhum no mercado, uma crise, sei lá, da laranja e limeira, o sujeito que mexe com isso, ele poderia ser uma média empresa hipossuficiente. Sempre. Ex fato, oritur ius. Do fato vem o direito. Então não há como padronizar, embora seja uma tentação ou uma necessidade, padronizar respostas
prontas e imediatas, a análise do fato é fundamental, mas no crédito, que é um conceito objetivo, também. Também. Não se faz isso no direito penal, não se faz isso no direito de família, não se faz isso em todas as áreas, não se faz isso inclusive no direito tributário, por vezes, e muitas vezes sim. Olha só, eu queria, enquanto você lê essa pergunta, eu queria contar para vocês, queridos colegas, uma situação do sinal dos tempos, que eu vi hoje, aqui na reunião da Pamages. Se tiver história não tem graça, não tem curso, não tem nada. Nós estamos incentivando os colegas aposentados para constituir um grupo de apoio ao Poder Judiciário, né, liderados pelo Dr. Gilberto Passos de Freitas. E esse grupo está crescendo semana a semana, a Pamages está dando toda a estrutura. E olha o que veio para a reunião de hoje. São Luís do Paraitinga, como vocês sabem, teve o fórum destruído pela inundação, em janeiro, né? E agora está sendo feita a restauração dos processos. Aproveitando esta situação concreta de restauração dos processos, o Tribunal de Justiça vai implantar a digitalização dos processos. Então vai virar uma vara virtual, Edson, né? Lá em São Luís do Paraitinga. Até aí tudo bem. Só que veio a manifestação dos advogados que militam em São Luís do Paraitinga, dizendo que lá eles usam máquina de escrever. E não sabem mexer nos computadores. Não estou falando que todos são assim, mas a notícia que chegou hoje é esta. Eles estão pedindo, então, um suporte, uma ajuda ao tribunal e ao OAB, para que eles façam rapidamente um curso de como mexer nos computadores para poderem trabalhar no fórum digital. Então, este é o sinal dos tempos. As circunstâncias de hoje, com todos esses recursos da tecnologia de informática, faz com que as pessoas tenham, mesmo que não queiram, tenham que se adaptar. Nós temos colegas, vocês sabem disso, vocês que estão me vendo aí, temos colegas que usam a canetinha para fazer julgamentos e depois entrega para o escrevente para digitar, né? Porque não se adaptam à tecnologia do computador. Existem casos assim, inclusive, nos tribunais superiores. São exceções, mas a grande maioria tem que se adaptar aos tempos modernos, e o juiz não é diferente. Então, essas circunstâncias que o Edson falou, e que foram lembradas, destacadas pelo Alexandre, que as perguntas depois estão aqui para a gente enfrentar, mostram que todos nós, tanto no segundo grau, e é mais difícil no segundo grau, porque uma grande maioria dos juízes que estão no segundo grau ainda estão nessa fase mista que eu disse, né, que são formados na meados do século passado, estão hoje no século XXI, vivendo essa realidade nova e lutando para se adaptar. Mas, enfim, tanto o juiz de segundo grau quanto o juiz de primeiro grau, ele deve ter a mente aberta para estas situações reais que estão nos processos e que exigem uma postura diferente, né? Olha aqui essa questão do Paulo César. Retorna uma questão que entendo inquietante, ou seja, até onde revisaremos pedidos de revisão de períodos de intensa negociação, não raro de 8 a 10 anos. Até onde? Bom, até onde o juiz for provocado, né, para isso, e dentro do limite do bom senso. Não há um limite temporal, vamos parar por aqui. Eu não vejo esse limite, não sei se o Alexandre vê. Mas o limite é o limite da postura do juiz, que está com o problema, não é? Interpretando o problema, o processo que está ali, a lide que está ali, usando também o bom senso e colocando um limite adequado àquele caso concreto. Não é assim, Alexandre? O que você acha disso? Paulo César pergunta qual o limite, iremos proceder à revisão de um contrato em 8 e 10 anos anteriores? Resposta, não sei. Eu não sei. E é uma consternação que todo juiz vive. Qual é o correto? Qual é o incorreto? Até onde isto é legítimo? Até onde isto é abuso? E mais, até onde eu estou sendo usado pelo devedor de má fé? Porque o devedor também pode ser de má fé, assim como o credor. Não sei. Miguel Reale diz, o juiz precisa ser juiz no caso concreto. O juiz não vive no caminho das regras apenas, o juiz vive no caminho dos princípios.
Por isso, concordo inteiramente com o Dr. Roque, essa formação humanista